Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. É um motivo de muita alegria estar aqui na casa do Senhor. Depois de 3 vezes que eu não consegui vir aqui nessa igreja. Irmãos, mas o Senhor sabia, como as irmãs falaram ali, o Senhor sabia o dia e a hora e o momento certo de eu estar aqui. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a confiança do Deus Pai Todo-Poderoso, de eu estar aqui, os pastores dessa igreja e a nossa irmã Eliane. Eliane, né? Eliane, de ter feito o convite, de ter tido toda essa paciência comigo, de ser uma irmã muito compreensível, irmãos. Porque as situações que eu passei para ela, muitos irmãos não entendem e começam a questionar, só colocam um amém, Aleluia, glória a Deus. Mas eu agradeço a Deus pela vida dela, pela vida da irmã que foi ali me buscar. As irmãs são uma bênção e essa igreja é uma bênção do Senhor. Amém? Estar aqui e estou aqui, para ser grata ao Senhor. E quem tem coragem de me chamar, chama, porque sabe que eu sou doida. Eu gosto de falar de Jesus, irmãos. Aleluia. Tem muita gente que prega tudo, mas eu falo de Jesus de uma maneira diferenciada. E Jesus já usou a pessoa para falar assim: não muda o jeito. Aleluia, glória a Deus. Eu quero aqui a palavra que o Senhor me deu. Eu sentada no sofá, mas foi uma luta, irmãos. A minha bebê chorava e as crianças não davam conta. E o negócio acontecia. Eu falei: Jesus, eu não estou conseguindo meditar nessa palavra. Mas essa palavra, Lucas capítulo 7, versículo 36. Aleluia, louvado seja Deus. É quando tem as coisas se apertam, o negócio não vai, aí que você tem que ir avante, irmãos. E avante, o Senhor quer a nossa perseverança, que nós prossiga. Aleluia, glória a Deus. E vencemos o mal. Louvado seja Deus. E eu comecei a ler essa palavra. E todas as vezes que eu leio essa palavra, me dá algo tão forte dentro do meu coração. Como que Deus é maravilhoso, irmãos. Os irmãos me perdoam porque eu tenho uma sinusite, rinite, irmãos. E eu estou me recuperando ainda. E toda hora, às vezes posso tossir alguma coisa. Mas eu sei que Deus vai falar nessa noite. Amém? Todos acharam, irmãos? Eu vou ler aqui. Glória a Deus. A minha Bíblia pode estar um pouco diferente, mas os irmãos podem estar acompanhando. Amém? Diz assim no verso 36. E rogou-lhe um fariseu que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, aleluia, e enxugara-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, aleluia, e ungia com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora um profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo-lhe Jesus lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Dize, pois, qual dele amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que me entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo, os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Oh glória, aleluia, louvado seja
Aleluia. E aqui o Senhor fala, depois de ele ter operado o milagre na vida do filho do servo do centurião, aleluia, ele já foi um grande milagre. Aí ele fez, aleluia, ressuscita o filho daquela viúva de Naim. Aleluia, em seguida ele vai caminhando e é convidado para o jantar por Simão, o fariseu. Aleluia. Quem era Simão? Simão era um leproso, aleluia, a qual Jesus lhe tinha curado, a qual Jesus lhe tinha concedido a cura, a qual ele era rejeitado. A gente bem sabemos que os leprosos, as mulheres com fluxo de sangue, essas pessoas eram menosprezadas pela sociedade. Ninguém dava nada para elas, ninguém podia se aproximar delas. Aleluia, era uma pessoa rejeitada. Aleluia, mas Jesus fez de Simão uma nova pessoa, lhe curou, né? Então Simão olhou, aleluia, e quis ser grato a Jesus, queria fazer uma homenagem para ele. Aleluia, glória a Deus. Mesmo a gente sabendo que Simão, aleluia, o fariseu, não considerava Jesus como teu Salvador. Ele considerava Jesus como um profeta, como alguém, aleluia, que ali curou ele. Aleluia, glória a Deus. Mas a gente vai chegar em algo muito importante aqui. Aleluia. Quando ali Simão convida Jesus para aquela casa, o que era de tradição para Simão fazer, ele não fez. Ele não beijou Jesus. Aleluia. Ele não lavou o pé de Jesus. Aleluia. Que recepção que ele deu a Jesus naquele momento. Ele queria mostrar que ele estava fazendo algo para Jesus ali. Ele queria mostrar o banquete, ele queria convidar aquelas pessoas, ele quis mostrar, aleluia, um certo tipo de gratidão a Jesus. Mas ali Jesus, como ele conhece o nosso oculto, ele vê o nosso profundo, ele sabia, aleluia, que tinha algo a ser trabalhado ainda na vida de Simão. Oh, Espírito Santo, enquanto Jesus estava ali naquele jantar, aleluia, glória a Deus, essa mulher, chamada da mulher pecadora, ela fez, ela não olhou para a sociedade, o que ia falar dela, o que ia ver para ela com aqueles olhos. Ela chegou por detrás de Jesus, ela tinha um foco, aleluia, glória a Deus, quero chegar até Jesus. Ela sabia que ela não aguentava a vida que ela estava levando, ela sendo condenada na maia, sóbria, sendo julgada, aleluia, ela não aguentava a vida que ela estava levando, mas ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus estaria aqui nessa igreja Assembleia de Deus. Ela sabia que Jesus estava aqui. Aleluia. Ela não importou com a sociedade que ia julgar ela, que ia ver se ela vinha bonita, se ela veio, aleluia, bem vestida, se ela tinha uma boa condição, não. Aleluia. Ela só queria chegar nos pés do mestre. Ela só queria orar na sóbria. Ela só queria derramar sua adoração perante ele. Aleluia, glória a Deus. Então ela entrou por detrás, porque naquela época nenhuma mulher poderia, aleluia, beijar um pé de um homem. Nenhuma mulher poderia, aleluia, conversar com um homem publicamente, porque aleluia, era um escândalo para eles. Aleluia. Mas ela quebrou o protocolo. Ela passou por cima de tudo e de todos. Como aquela mulher do fluxo de sangue, que muita gente conhece. Aleluia. Ela gastou tudo que ela tinha. Ela confiou tudo, aleluia, que ela tinha no homem. Aleluia, ela depositou tudo. Até o sonho dela de um dia ser mãe. A saúde dela foi até o esgotamento. Ela não tinha mais nenhum recurso. Quando também ela ouviu falar de Jesus. Uma mulher, aleluia, que não podia estar no meio da sociedade, tinha que estar isolada. Aleluia, ela não olhou para ninguém. Ela falou assim: a minha última esperança está nele. É quando a gente não tem mais força, é quando a gente está no limite, quando a gente está nesse limite esgotado, que a gente não olha para nada e ninguém. Aleluia. Quantos hoje estão preocupados com a sociedade? Quantos hoje falam assim: eu não posso, aleluia, porque eu não tenho uma boa condição, eu não posso porque eu não tenho uma boa aparência, eu não posso porque eu não tenho um bom talento. Aleluia, Jesus não está olhando para isso, não. Ele está olhando para a tua verdadeira adoração. Quem é você aqui dentro? Aleluia, sépia, porque se não foi curado por fora, mas por dentro ainda leva, continuava nele. Oh, Espírito Santo. E aí ela tocou em Jesus. Ela não queria. Ela poderia ser apedrejada, qualquer coisa ali, mas ela tocou em Jesus. Ele falou: peraí,
sabia. Ela falou assim, olha, eu não quero nem saber. Ela se lançou. E naquele momento que ela se lançou, e aí, Jesus, como ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele viu o pensamento de Simão. Olha, se bem Jesus sabesse quem é ela, olha só, as pessoas nos vê lá fora, quem é você lá fora, mas Jesus te conhece aqui dentro. O que os de dentro não faz, os de fora faz. O que era para os de dentro fazer, a recepção que era para os de dentro fazer, não fez. Mas Jesus trouxe uma pecadora lá de fora. O Espírito Santo já sabia. Jesus já sabia o propósito dele ali naquela casa. Como Jesus sabia também, porque ele tinha que passar por Samaria. Olha aí mais uma mulher. Jesus está falando muito com mulheres aqui nessa noite. Eu nem esperei. Jesus sabia. Era necessário, ele falou que era necessário Jesus passar por Samaria. Era uma necessidade, não era porque ele queria, não. Era necessário. E naquele tempo, aleluia, os judeus não se comunicavam com o samaritano. Mas ele viu a necessidade daquela mulher. Ele falou, é hoje. É hoje que eu vou trazer liberação para essa mulher. Porque pela sociedade, ela é considerada como o quê? Uma mulher de vários homens, uma mulher que não tinha marido, uma mulher, eita Jesus! Aleluia, Jesus te vê diferente. Aleluia! Dá-me de beber, mulher! Como você fala comigo? Eu sou samaritana. Jesus falou, eu sei. Dá-me de beber. Aleluia, tenho sede. Aleluia. Ela falou assim, mas Senhor, né? Como que eu vou te dar água nesse poço? Sabe? E Jesus, ele falou assim, olha, se eu desse de beber para você, a água que eu te der para você nunca mais terá sede. Aleluia. Nunca mais. Porque a água que ela precisava era aqui dentro. Glória a Deus. Aleluia. O que aquela mulher, ela precisava era do perdão de Jesus. Jesus também usa essa palavra para falar sobre o perdão. Ele usa duas pessoas. Um homem que devia 500 dinheiro e o outro que devia 50. E ali Jesus fala que aquele homem perdoou a dívida deles. Perdoou. E ele pergunta para Simão, qual que ele amou mais? Ele falou assim, a qual ele mais amou. Amou, perdoou aquela dívida. Aleluia. Um devia só 50, outro 500. Aleluia. Quem pouco ama, pouco perdoa. Mas quem muito ama, igual aquela mulher que se lançou tudo que ela tinha, sem olhar para a direita nem para a esquerda. Muitas das vezes a gente se retrai tanto. Aleluia, porque certas pessoas conhecem a nossa história lá fora, conhecem o nosso passado, nos julga pelo nosso passado. Jesus está apagando o passado de pessoas aqui. Aleluia. Deus está escrevendo uma nova história, porque foi isso que ele fez naquela mulher. Ele estava decidido a escrever uma nova história naquela mulher. Mas quando Simão, ele já sabendo o pensamento de Simão, aleluia, ele falou assim, olha, ela fez o que era para você fazer. Aleluia. Tem vezes que o de dentro não dá a verdadeira adoração, o verdadeiro sacrifício que é para dar para o Senhor. E às vezes, lá de fora, você conversa com um pecador, você conversa com alguém que a sociedade não dá nada, com alguém desprezado. Quem é que vai querer ir na casa de alguém que não pode dar nada para você? Hoje eu li uma palavra que falava assim, é melhor você estar na casa onde tem luto do que estar numa casa onde há festa. Hoje tem muita gente que quer estar onde tem banquete. Hoje ninguém quer saber de fazer uma visita ou de estar num lugar onde tem luto. Porque ali a gente faz uma reflexão da vida, do fim das coisas, porque a Bíblia fala que o melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Aleluia. E esquecemos, aleluia, que a Bíblia fala, eu li essa palavra, que quando o apóstolo Paulo estava falando ali em 1 Coríntios, capítulo 13, ele fala assim, somente vai ficar 3 coisas, a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. Aleluia. A maior delas é o amor. Aleluia. A qual muitos hoje não têm esse amor por Cristo. Tem o amor por aquilo que Ele pode dar e oferecer. Aleluia, glória a Deus.
mas não ama ele pelo que ele é. Aleluia. Quem ama, obedece. Quem ama, pratica. Andai. Aleluia. Demonstra o amor. Aleluia. E aí, quando ele olhou para Simão, ele falou assim, eu poderia estar conjecturando aqui quando Jesus falou assim, olha, ele foi curado no externo, mas o interno ainda precisava ser tratado. Tem pessoas que a gente olha de uma maneira, porque o que ele ofereceu ali, a gratidão, porque Jesus me curou, aleluia, todo mundo olhava e falava, olha Simão, é muito grato a Jesus, mas dentro dele ele provou, porque ele, a partir do momento que ele olhou para aquela mulher e condenou ela, e falou assim, quem é esse? Aleluia, para perdoar pecado. Quem é esse? Quem é esse Jesus? Aleluia. Jesus nos conhece verdadeiramente. Aleluia, glória a Deus. Porque eu estava falando uma situação dentro da minha casa. Eu vi um certo pastor e ele ora pelas pessoas, tudo. E assim, tinha condições de ajudar. Se a gente vai num lar, onde Jesus está me levando, hein? Se a gente vai num lar e a gente tem condições de ajudar alguém, a gente está ali, tá? A gente está com condições. E aí a gente vê a pessoa passando necessidade. Ó, eu tive fome. Ó. Vê a pessoa, irmão, vamos orar. Ô Senhor, abençoa a tua serva. Jesus olhando assim. Senhor, abençoa a tua serva. Prepara o que ela precisa. Sim, eu já preparei o que ela precisa. Está aqui dentro de você. Jesus sabe. A fé sem obra é morta. A Bíblia fala, se você tem para abençoar e não abençoa, você peca. Quantos hoje estão negligenciando a área da obra do Senhor e dizendo, Senhor, eu te amo. E a Bíblia fala, esse povo me adora de lado, mas o coração está longe. Deus, glória. Oh, Espírito Santo. Vai conhecer. Se aqui eu estou vestida como crente, eu falo como crente, mas a minha atitude vai demonstrar se eu sirvo a ela ou não. Aquela pecadora fez o que era para Simão fazer. Oh, Espírito Santo. E aí Deus não só tratou com aquela mulher, mas tratou com Simão também. Aleluia. Faltava curar a lepra do interior dele. Aleluia. Às vezes a lepra dentro de nós é as mágoas que carregamos. É a falta de perdão que não liberamos. É a falta de amor. Ah, mas Senhor, eu não consigo perdoar aquele que me fere. Aleluia. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 70 vezes 7. Oh, Senhor, mas é difícil. É difícil perdoar, né? É difícil. É muito fácil a gente falar de Jesus, mas praticar o que a palavra fala é difícil. Oh, Espírito. Nós estamos vivendo numa sociedade onde o mundo está chegando à loucura. As pessoas só vivem ansiosos. Aleluia, com pressa para tudo. Aleluia. Doentes. A humanidade está doente. Satanás está ganhando legalidade dentro das famílias. Dentro dos casamentos, botando frieza. É filho contra pai, pai contra filho. Hoje os pais não mandam dentro de casa, quem manda é o filho. Jesus falou que não foi isso que ele deixou na palavra. Aleluia. Jesus está mudando tudo, é assim mesmo. Aleluia. Olha que loucura que está esse mundo com tal de bebê reborn. Que loucura! Satanás está por trás de tudo isso, irmãos. Aleluia! Tem lares que filhos não conseguem dormir mais. Aleluia! Que eu escutei um caso de uma mãe. Eu fui na reunião da minha filha. Ela falou assim, olha, das 2 horas da manhã minha filha não consegue dormir. Não consigo ter mais controle sobre a minha filha, de colocar ela para dormir. O filho já tomou controle dentro de casa. Já assisto o que eu quero. Ah, mãe, não posso? Ah, então... Irmãos, temos que voltar. Temos que voltar ao nosso primeiro amor, às nossas primeiras obras. A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 2. Lembra da onde caíste, se arrepende e volte às tuas primeiras obras. Antes que eu venha até ti como ladrão. Olha, a gente não sabe o dia nem a hora. O Senhor não sabe nem o dia nem a hora. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor irá tocar a trombeta e nos chamar. Essa noite eu tive uma visão. Olha só o que eu enfrentei, irmãos. Satanás foi dentro do meu quarto. Eu contei para minha mãe, liguei para minha mãe e liguei para meu esposo. E falei assim, olha, me aconteceu isso e isso.
Primeiro eu tive um sonho. Ele de terno, ele estava com uma blusa da cor dessa irmã que está gestante por dentro. E ele estava ali, gerenciando aquela fila de pessoas. E ele falava que era de uma tal igreja. Só que eu olhava para ele, eu sabia. Ele falava assim, o que tu faz na igreja? Ele perguntou para mim. E ele estava com um livro. Ele estava com um livro, numa mesinha. E essas pessoas assinando o nome. Assinando o nome. E aí eu falava assim, eu faço a obra de Deus. E ele falava assim, por que que igreja tu congrega? Eu falava, Assembleia de Deus. E ele falava, o que tu faz? Eu faço a obra de Deus. Ele, que obras que tu faz? Aí eu comecei a falar, mas eu vendo que ele era uma pessoa muito estranha. E ele fazia aquelas pessoas assinando, e eu tô na fila. E ele falou assim, por que tu não vem pra minha igreja? E ele falava, a minha igreja só tem 2 vezes na semana, era uma igreja escura. E ele falava algo que tinha dentro dessa igreja. A apostasia e tinha um engano também. Olha só, cuidado. Cuidado com o fogo estranho. Cuidado. Cuidado porque Satanás é o maior imitador das coisas de Deus. Aleluia. E ali quando chegava a minha vez, que era para me assinar, eu falava assim, olha, e sorria, irmão. Ele sorria com aquele sorriso sarcástico dele. Porque Satanás não vai te apresentar da maneira que ele é, não. Ele vai te apresentar bem elegante. E ele falava assim, esse livro é o juízo de Deus. É do juízo de Deus. Aí, quando eu ia para assinar, que eu olhava, eu sabia que não era. Eu estava despertando. Quando eu estava despertando, dentro do meu cobertor tinha aquele ar. Como se uma pessoa estivesse entrando por dentro. E eu vi aquele cobertor levantando. Mano. E eu falei, sangue de Jesus tem poder. E eu meio que acordando, repreendo em nome de Jesus. Quando eu fiz assim, por 3 vezes eu falava, está repreendido em nome de Jesus. Ele... Quando eu olhei o cobertor preso nos meus pés. E minha filhinha dormindo comigo, minha bebê. E meu esposo já tinha saído para trabalhar. Na hora eu liguei para minha mãe primeiro. Depois eu liguei para ele. Ele falou assim, Jéssica, eu estou me arrepiando todinha. Eu vi, sabe a visão que ele falou que teve? O inimigo queria entrar. O engano. Cuidado. Cuidado por esses dias. Peça discernimento para o Senhor. Porque ali a aparência de Simão era boa. Estava curado, estava tudo bonitinho. Mas Jesus conhecia a lepra dele dentro. Agora aquela pecadora, todo mundo conhecia ela como pecadora. Aleluia. Conhecia ela como pecadora. Mas Jesus viu a verdadeira adoração dela. Então cuidado. Peça visão espiritual do Senhor. Peça visão espiritual. Nesses últimos dias que está acontecendo. Aleluia. Jesus deu o controle do lar nas tuas mãos. Vigia, irmãos. Vigia com teus filhos. Eu estou sentindo fortemente falar. Eu tenho 3 filhas. 2 adolescentes e uma bebê em casa. Vigia. Vigia. O Senhor está falando agora de família. Aleluia. Vigia com quem está entrando dentro da tua casa. O que as telas estão mostrando. Uma vez Deus me usou naquele culto avivamente, essa irmã lembra, para falar com uma jovem. E o Senhor me mostrava aquela menina numa tela. E o demônio sofrendo dentro daquela tela na vida dela. Para lançar uma enfermidade na vida daquela criança. E deixar ela perturbada. Aleluia. Jesus, ele nos mostra. A Bíblia fala que ele não faz nada sem antes revelar os teus servos e profetas. Deus, ele avisa. E o que a gente está vivendo hoje, irmãos, está sendo coisas gravíssimas. A igreja sendo bombardeada, as pessoas brincando com o evangelho, as pessoas brincando com o nome de Cristo, esse nome que é sobre todo nome, um nome para ser respeitado no céu e no inferno. As pessoas usam qualquer coisa, o sangue de Jesus. Aleluia. A gente precisa respeitar como essa mulher teve respeito. Mesmo sabendo a vida que ela levava. Ela tocou em Jesus. Ela tocou no Santo dos Santos. E ali o Senhor falou a maior palavra para ela. Olha, os teus pecados lhes são perdoados. O que a humanidade não perdoou ela, condenava, Jesus perdoou. Tem coisas dentro de você que você se sente. Aleluia, Senhor, eu preciso do teu perdão. Aleluia, eu preciso também liberar perdão. Aleluia, Jesus vai lhe ajudar. Dentro daquela empresa, Jesus vai lhe ajudar. Aleluia, tem pessoas que vai gerar nesse lugar. Tem pessoas que vai gerar nesse lugar. Porque eu vejo o Senhor até curando enfermidade nesse lugar. Oh, o Espírito Santo, Deus visitando o útero de uma mulher neste lugar. Espírito Santo, a rede sanguínea neste lugar.
onde não? Ô Senhor, eu estava saindo da minha casa, eu falei, Senhor, eu sinto que o Senhor tem uma bênção tão grande para me dar. Isso foi no domingo, irmãos. Eu falei para minhas filhas, eu estou sentindo, porque eu pago aluguel, irmãos. E eu falei, Deus, eu estou sentindo fortemente que o Senhor vai me dar minha casa. Eu falei para minhas filhas, vai ser nossa casa. E fui pro culto, eu e minhas 3 filhas. E nesse dia eu estava tão mal, irmãos, nesse domingo. Eu cheguei ali, naquela igreja, sentei ali, as irmãs louvando e tal. E eu senti de dar um danoninho para minha filha e fui lá para lavar a colher. E geralmente eu cumprimento as dirigentes que sentam na frente e a regente. E nisso só tinha uma dirigente, a irmã Nélia, que estava sentada. E aí quando eu voltei, eu só fui para cumprimentar ela. Mas a mulher estava cheia do Espírito Santo. Aleluia. E Deus está permitindo eu contar isso para edificar a tua fé. E ali, quando ela me abraçou, ela falou assim, olha, a tua bênção está perto, irmã. Eu vejo Deus alegrando o teu coração. Eu vejo o teu sonho sendo realizado, porque o Senhor tem visto o teu esforço, mulher. Aleluia, glória a Deus. E a Deus chorava, irmãos, porque o que eu falei com a minha filha, Deus usou aquela mulher para falar. Ela não estava comigo. Aleluia. E no outro dia ela me mandou o áudio para se explicar mais. Ela falou assim, irmã, na hora que eu abracei você, Deus me mostrava esse sonho. Deus me falava que Deus ia te dar a tua casa. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele ouve, irmãos. Por isso que eu falo, Deus, Ele conhece aqui dentro. O homem não pode ver aqui dentro, a mulher não pode ver aqui dentro, mas o Senhor te enxerga. Ele sabe o que está faltando dentro da tua casa. Ele sabe a quantia que tu precisa para pagar aquela conta que te aflige. Ele sabe as humilhações que tu tem passado, a dor que tu tem sofrido com enfermidade. Ele vê tudo. Jesus está vendo. Aleluia. E Ele conhece o nosso interior. E ali a Bíblia fala, e os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? Ele é Jesus. Aleluia. Ele é Jesus, Ele perdoa. Ele nos ama com amor, aleluia, que nos constrange. Aleluia. Um Deus desse que hoje a gente não vê falar do sacrifício dele. Aleluia. E nem da volta dele. Mas isso existe. E isso vai acontecer. Aleluia. E disse a mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. A tua fé. Aleluia. A fé é aquilo que não vemos. Aleluia, mas cremos. Bem-aventurados somos nós que não viu, mas creram. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele é um Deus impossível. Quando a gente crê, meu irmão, eu falei para todos, eu falo, eu sou uma crítica. Que alguém fala para mim, ó, a pessoa está no leito do hospital, o médico deu quanto dia de vida? Eu falei, eu vou orar, Senhor. Meu Deus, até o último eu creio, mas se for para dar vida, o Senhor vai dar vida, dá vida, dá vida, dá vida. Repreenda, filho da morte. Oh, Espírito Santo, até me chama pro velório. Aleluia, porque eu creio ainda que morto ressuscitar. Aleluia. A gente tem que viver para crer, irmãos. Aleluia. A gente deve pela fé, na verdade. Por isso que o Senhor Ele falou, quando tem aquela passagem do juiz iníquo, aquela mulher persistir, bater naquela porta, aquele homem não temia nem a Deus, nem os homens, o irmão conhece a história. Quando Jesus fala no final, olha, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? É o que tem acabado e que tem deixado de operar milagre. É porque muitos deixaram de crer. A fé foi inabalável. E a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Ele se agrada daquele que crê nele. Daquele que espera nele. Como é bom esperar. Aleluia, que você não está vendo nada. Ainda que você, aleluia, ele está ali na fila de espera. Aquele homem que esperou 38 anos naquele tanque, na beira daquele tanque, esperando que alguém ajudasse ele e colocasse ele, mas ele falou, sempre vem alguém na minha frente, vai. Olha, eu sempre tem situações que a gente vai até Jesus, mas tem situações que Jesus vai até você. Aquela mulher vai até Jesus, mas Jesus vai até aquele homem. Olha que interessante, né? Tem situações que Jesus precisa ir até nós. E tem outras que a gente precisa ir, nem que fosse arrastando. Aleluia, vai. Porque Deus vai operar milagre. Por isso que Ele falou, ó, vai-te em paz. Vai em paz. Ele deu a paz que aquela mulher precisava. Vai-te em paz, ó, não liga pra mais nada. Hoje eu mudei a tua história. Hoje você não é chamada mais de mulher pecadora. Mas aí
Aí a Bíblia diz ainda, irmãos, estou terminando agora. A Bíblia diz ainda que a história dela foi conhecida por todas as histórias de Jesus, por todas as pessoas que passariam até hoje. A história dela é conhecida. Jesus pensou, para você ver como a adoração daquela mulher tocou o coração de Jesus. E como ele gosta, ele ama ser adorado da maneira que ele foi adorado por aquela mulher. É isso que a gente precisa fazer, se entregar mais, se humilhar mais, chorar mais nos pés dele, irmãos. Aquela mulher teve um presencial, a gente estamos aqui, só de você chegar aqui, se derramar. Quantas das vezes, quanto tempo faz que a gente não chora na presença de Deus? Tem aquele quebrantamento, sabe? As pessoas hoje só sabem pedir, ou murmurar, como aquele povo do deserto, murmurar. Aleluia. Senhor, por quê? Ele nos questionando, Senhor, por quê? E o Senhor está falando, me adore, como as irmãs falaram tão lindo aqui. É adorando que vamos vencer. Aleluia. É adorando que vamos vencer esse mundo, irmãos. Mesmo a igreja está sendo perseguida com tantos escândalos, com pessoas que hoje falam mal da igreja, mas nós estamos aqui fazendo a nossa parte, que nós representamos a Cristo. Amém? Glória a Deus, que você possa receber essa palavra no teu coração. Aleluia. Vê a tua adoração, que seja diferenciada. Não ligue para os fariseus, vão falar de você, vão pensar de você. Faça igual aquela mulher. Chore aos pés de Jesus e derrama o teu unguento, aleluia, o teu nardo puro perante Ele. Amém? Assim eu quero agradecer a minha rica oportunidade no nome santo de Jesus. Amém?